Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de ciências, cujo assunto é da sedentarização aos primeiros povos. É a nossa videoaula 3, 7 de agosto de 2020. A religiosidade no Egito Antigo. Entre 6.000 anos e 2.000 anos atrás, a civilização egípcia desenvolveu-se na África, em torno do rio Nilo. Uma característica do povo egípcio era a importância da religião na organização do Estado e no dia a dia. Os egípcios acreditavam em vários deuses, ou seja, eram politeístas. E os responsáveis pelos cuidados dos assuntos divinos eram os sacerdotes. Eles deveriam fazer oferendas, proteger e divertir os deuses. Para isso, os egípcios criavam templos onde, de acordo com suas crenças, os deuses moravam. Em troca do cuidado, do respeito e dos cultos, os deuses garantiam a paz e a prosperidade aos egípcios. Um dos pedidos dos egípcios aos deuses, por exemplo, eram boas colheitas. Muitos dos deuses egípcios representavam diferentes aspectos da natureza, como a cheia dos rios, as chuvas, o sol. Existiam também deuses guardiões das cidades, deuses responsáveis pela escrita e pelo conhecimento, deuses protetores das mulheres e das crianças. Então, politeístas são as pessoas que acreditam em vários deuses, como aqui foi colocado como exemplo, a religião do Egito Antigo. Então, aqui mostra, que eles acreditavam em vários deuses e, assim, havia deuses para todo tipo de assunto, e eles construíam templos para dedicar como morada desse Deus. Então, aqui está mostrando um pouco da história do Egito Antigo com relação à religiosidade, a religião. Isso é legal para vocês, a título de curiosidade, para vocês saberem como é que isso foi surgindo ao longo do tempo, tá bom? O principal pedido aos deuses eram boas colheitas, porque vocês se lembram, que nós já falamos várias vezes sobre a importância da agricultura, O quanto a colheita era e continua sendo muito importante para a sobrevivência do ser humano. Então, eles faziam suas orações, suas oferendas, pedindo boas colheitas, que era para eles poderem ter os alimentos. Continuando o assunto, a religiosidade no Egito Antigo. Aqui nós temos uma gravura. Observem, é o deus Osíris ao centro, ele é a figura central. Ele está acompanhado de sua esposa Ísis e de seu filho Horus. Essa gravura foi feita em ouro e lápis lazuli, em cerca de 870 anos antes de Cristo. Osíris era o deus supremo e o juiz do mundo dos mortos. Então, eles tinham, assim, deuses para todo tipo de assunto naquela época, E essa mitologia, ela se desenvolveu e até hoje ela é pesquisada, documentada e, caso vocês tenham curiosidade, vocês podem ler a respeito,
tá? É muito interessante a mitologia grega. Aqui vocês vão entender um pouquinho sobre como foi a criação do mundo segundo os egípcios antigos. Então, o povo, né, egípcio antigo, como que eles acreditaram, né, que o mundo foi criado, né, segundo a opinião deles, né, a crença deles. Os egípcios acreditavam que o mundo havia sido criado por Ra, o Sol. No início, o universo não existia. No lugar dele havia o Num, uma espécie de grande massa, uma grande massa de água parada que simbolizava o nada. Desse Num surgiu o Sol, Ra. Ao cuspir no chão, ele deu origem ao deus Shu, que é o sopro, e à deusa Tefnut, o calor. Esses deuses se uniram e criaram Geb, a terra, e Nut, o céu, que por sua vez tiveram 5 filhos, Osíris, Ísis, Horus, Sete e Néftis. Na sequência, nasceram os outros deuses, e mais tarde surgiram os homens. Tote, o deus do conhecimento, por exemplo, nasceu do crânio de Ra, num momento de tristeza. Anubis, o deus da mumificação, era filho de Osíris com Néftis. Então, olha que interessante. Sol era chamado de Ra. Sopro, Shu. Calor, Tefnut. Terra, Geb. E Nut era céu, né? Então, assim, cada um desses elementos é um deus, segundo a mitologia grega, né? Então, no início não havia nada, era uma grande massa de água parada. Aí, então, surgiu o Sol, o Deus Sol, né? Ra. Ra, o Sol, cuspiu no chão, deu origem ao sopro, né? Que é Shu, né? E a deusa Tefnut, que é o calor. Esses deuses se uniram e criaram a terra, Geb. E a terra se uniu ao céu. Então, Geb e Nut, né? Se uniram e tiveram 5 filhos. Então, tudo isso aqui é mitologia grega, tá? Assim como existem as lendas, né? As lendas brasileiras, né? Existe a mitologia grega, tá? Só que assim, muito mais antiga, né? De muito mais tempo passado, tá bom? Aqui nós temos um detalhe de papiro. Papiro é um tipo de papel que era utilizado há muito tempo, né? Então, esse papiro é de 1069 a 945 a.C. Então, veja nesse detalhe aí o desenho que foi feito. Foi feita uma representação do deus Geb, que é a terra, deitado e envolto pelo corpo de sua mulher, que é o céu, né, Nut. Então, essa representação foi feita lá no Egito, em 1069 a.C. Então, se você olhar bem para o desenho, né, tem aí a deusa, né, que é o céu, ela está cobrindo a terra, né? Pode ver que está cheio de estrelinha no corpo dela, né? Então, porque para os egípcios, cada elemento, né, da natureza, do mundo, era um deus. E aqui também, do nosso lado esquerdo, tem Shu e Tefnut, a representação deles, tá? Os egípcios antigos acreditavam que o mundo era resultado da união dos deuses Shu e Tefnut.
tá bom? Existem muitas lendas ou mitos a respeito da criação do mundo, né? Com certeza vocês já ouviram várias teorias, né? Então, aqui eu estou apresentando a mitologia grega. A religiosidade trazida pelos africanos. Você sabia que o culto aos orixás de origem africana está bastante presente na cultura brasileira? Isso acontece porque muitos negros africanos e iorubas foram trazidos à força para o Brasil como escravos. Com eles vieram tradições, hábitos e crenças religiosas, que foram incorporados às culturas dos portugueses e dos indígenas, dando origem a novas religiões. Os povos iorubas começaram a se desenvolver na África há 2000 anos. Eles acreditavam em diferentes divindades, chamadas de orixás. Cada orixá está ligado a um fenômeno da natureza ou aspecto cotidiano da sociedade ioruba. Os africanos iorubas que aqui chegaram trouxeram sua cultura e sua religião. Com a pressão para a conversão católica que muitos deles sofriam, acabaram por aproximar seus orixás, divindades, dos santos católicos. Conforme essa forma sincrética de exercer a fé foi se fortalecendo, formaram-se as religiões afro-brasileiras. Então, no início, né, da história da colonização do Brasil, aqui viviam os indígenas. Os indígenas tinham sua cultura, sua religiosidade, suas crenças, suas lendas, sua forma de lidar com a natureza, de construir suas casas, enfim, toda uma tradição deles. Chegaram os portugueses com uma tradição diferente. E eles, os portugueses, quiseram tomar conta do Brasil, explorar o Brasil e começaram a forçar os indígenas também a agir como os portugueses. Quiseram forçar os indígenas a mudar de religião, de acreditar na religião católica, que era dos portugueses, né? Então foi feito assim, um massacre, né, mesmo. Aí, os portugueses trouxeram para o Brasil à força os africanos. Os africanos tinham sua cultura, sua história, sua religião, seu idioma, tudo diferente. Chegaram aqui, mesma coisa. Os portugueses forçando os africanos a utilizar a religião católica, né? Então, com isso, foram surgindo as religiões afro-brasileiras, porque os africanos eles não queriam abandonar sua religião da sua terra. Então, foi assim que aconteceu. Então, o nosso país, o Brasil, ele tem uma mistura muito grande de povos, de costumes, né? Por causa dessa mistura também que houve de pessoas que vieram morar aqui no Brasil, tá? Porque, pelo que nós conversamos, né, anteriormente, cada lugar do mundo, ele teve uma história diferente, né? Uma formação diferente. De acordo com esse lugar, com esse povo e com essa história, né, é que foram surgindo esses costumes, essas tradições. Vamos falar sobre as religiões monoteístas, porque se nós falamos anteriormente das religiões politeístas, que são aquelas que as pessoas acreditam em vários deuses, tem as monoteístas, tá? Nem todas as religiões dos povos antigos eram politeístas. Existiam e ainda existem religiões que cultuam um único Deus.
essas religiões são chamadas de monoteístas. Uma das primeiras religiões monoteístas foi o judaísmo, dos judeus. Muitos especialistas no assunto dizem que essa religião começou a se formar por volta do ano 1700 a.C., o judaísmo, tá? Entre os hebreus, povo que vivia no reino de Israel, nas regiões onde estão hoje os atuais Israel e Palestina. O Deus dos hebreus era Javé. Eles respeitavam várias regras, como adorar somente um Deus e não comer carne de porco. Essas regras foram escritas em livros sagrados que depois ficaram conhecidos como parte do Antigo Testamento da Bíblia cristã. O judaísmo ainda é praticado e seguido por muitas pessoas. A maioria deles vive em Israel, nos Estados Unidos, mas também estão espalhados em outros países do mundo, inclusive o Brasil. Monoteístas, então, são as religiões que acreditam em um único Deus, tá? Então, há mais ou menos 1700 anos antes de Cristo, né, o judaísmo ele surgiu, né? Um povo, né, do reino de Israel que acreditou, né, e seguiu essa tradição que está escrita no Antigo Testamento da Bíblia, tá? Aqui nós temos uma foto que mostra para vocês o Muro das Lamentações e a Cúpula Dourada da Rocha. E ao fundo, a Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, Israel. A fotografia é de 2017. O Muro das Lamentações é uma parte do antigo templo dos judeus, que foi destruído no século I depois de Cristo. No século VII depois de Cristo, foi construída a Mesquita de Al-Aqsa, que existe até hoje. A cidade de Jerusalém é considerada sagrada por diversas religiões. As duas religiões com maior número de adeptos, ou seja, de pessoas que seguem, né, nos dias de hoje, surgiram do judaísmo. Então, primeiro está sendo colocado o judaísmo como religião. E a partir do judaísmo vieram duas, que são o cristianismo e o islamismo, tá? Então, vamos ver quais são elas e como elas são. O cristianismo surgiu no século I depois de Cristo, na Palestina, Ásia. Espalhou-se pela Europa, pela África e por outras regiões do mundo. Os cristãos acreditam na salvação e na vida eterna depois da morte. Então, a salvação aqui, na doutrina cristã, é um evento em que se determina se a pessoa terá vida eterna ou se será condenada pelos seus pecados. E o islamismo surgiu no século VII depois de Cristo, em uma região chamada Península Arábica, na Ásia. Espalhou-se pelo norte e nordeste da África, pela Europa e outros lugares do mundo. Os seguidores do islamismo também são conhecidos por sua doutrina. E vamos entender um pouquinho sobre o judaísmo, tá? O judaísmo, que é colocado aí em primeiro plano, afirma uma continuidade histórica que abrange mais de 3.000 anos. Tá? Então, por isso que ela vem primeiro, porque ela está relacionada a um tempo de 3.000 anos atrás. Então, construa uma linha do tempo. 3.000 anos atrás, judaísmo. É uma das mais antigas religiões
monoteístas, ou seja, que acredita em um único Deus. E sobrevive até os dias atuais. A mais antiga das três grandes religiões abraâmicas. Então, o grande centro aí das ideias, né, da filosofia do judaísmo, são as escrituras segundo Abraão, tá? Que estão lá no Antigo Testamento. Depois do judaísmo, veio o cristianismo. O cristianismo ocorreu por quê? Devido à passagem de Jesus Cristo pela terra, tá? Então, os cristãos, né, o cristianismo, eles acreditam em Jesus Cristo, tá? E os islãs, né, do islamismo, assim como o judaísmo e o cristianismo, é uma religião monoteísta, né? As três são, né? Acreditam num único Deus. Ou seja, os muçulmanos acreditam na existência de apenas um Deus que é chamado por eles de Alá ou Maomé. Essas três crenças são as três grandes religiões monoteístas do mundo, tá ok? Então, são as religiões monoteístas que têm o maior número de seguidores. Questão 1. A religiosidade no Egito Antigo destaca que os egípcios acreditavam em vários deuses, sendo que muitos deuses representavam aspectos da natureza, outros eram guardiões das cidades e outros eram protetores das mulheres e das crianças. Portanto, os egípcios são denominados A. Cristãos, B. Monoteístas, C. Politeístas ou D. Islâmicos. Segundo a religiosidade no Egito Antigo, como eles acreditavam em muitos deuses, eles eram politeístas, letra C. Questão 2. As duas religiões com maior número de adeptos nos dias de hoje surgiram do judaísmo. A. Cristianismo e budismo, islamismo e judaísmo, islamismo e candomblé, cristianismo e islamismo. Todas essas religiões realmente existem, vocês podem pesquisar a respeito delas, porém, as duas com maior número de adeptos nos dias de hoje que surgiram do judaísmo é a letra D, o cristianismo e o islamismo. Questão 3. As religiões cujos adeptos cultuam, acreditam, um único Deus. Seus seguidores são chamados de cristãos, monoteístas, politeístas ou islâmicos. Então, as religiões cujos adeptos cultuam um único Deus são monoteístas. Questão 4. As religiões afro-brasileiras surgiram A. Através dos africanos e iorubas que aqui chegaram, trazendo sua cultura e sua religião. B. Através dos monoteístas. C. Politeístas ou D. Islâmicos. As religiões afro-brasileiras surgiram
através dos africanos e iorubas que aqui chegaram, trazendo sua cultura e sua religião. Da sedentarização aos primeiros povos, nossa aula de ciências, videoaula 3, do dia 7 de agosto. Nós estamos terminando, então, este capítulo, tá? Que é o capítulo 5. A próxima aula de ciências, ou seja, na próxima sexta-feira, será feita a avaliação deste capítulo. Como são 3 videoaulas, vocês precisam estudar os 3 vídeos. Então, o de hoje foi mais curto, vocês podem fazer as anotações das questões, né? E também dos pontos mais importantes que vocês consideraram, mas principalmente estudar os 3 vídeos, porque vai ter bastante questão. Todas essas questões que eu venho fazendo no final de cada vídeo, eles com certeza vão estar na avaliação, ok? Então, estudem, se dediquem. Muito obrigado pela atenção, um excelente final de semana e até a próxima.